1000 metros cúbicos. Isso é área? Não, isso é o quê? É o quê? Volume. Isso é volume. Então nessa questão não é para calcular a área. Nessa questão é para você calcular outra coisa, é para você calcular o volume. Não está escrita a palavra volume, mas como eu utilizei a unidade cúbica, se eu utilizar metro cúbico, centímetro cúbico, milímetro, qualquer unidade cúbica está associada ao conceito de quê? De volume. Se fosse área, como é que tinha a pergunta? Era metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Se está em unidade cúbica é volume, tá certo? Bem, então vamos lá. Como é que seria a resolução da questão? A resolução é o seguinte, ó. Primeiro, quais são as características da pirâmide que o enunciado diz? A base é quadrada, com 100 metros de lado, e a altura também tem 100 metros. Então vamos lá, está aí a nossa base que é quadrada. O lado da base quanto? 100. E a altura da pirâmide? 100. O que é que eu vou precisar? Se vocês olharem na parte de teoria da apostila de vocês, lá tem as fórmulas para fazer o cálculo da área e também tem a fórmula para você calcular o volume de uma pirâmide. Lembra como é que calcula o volume de uma pirâmide? O volume da pirâmide é calculado com essa expressãozinha aqui, ó. O volume da pirâmide é um terço da área da base vezes a altura. Isso é o volume da pirâmide. Então eu vou colocar bem aqui, ó. Está aqui uma pirâmide, o lado é 100, a altura também é 100. E como apareceu esse negócio do metro cúbico, eu sei que é volume. Aí eu tenho que saber a fórmula do volume. O volume é um terço que multiplica a área da base, que multiplica a altura. Um terço da área da base vezes a altura. Que é a mesma coisa de fazer a área da base vezes a altura dividido por 3. Você aprendeu desse jeito, a mesma coisa, tá? Então vamos lá. O que é que eu vou precisar calcular? Somente a área da base, porque a altura o enunciado já deu ou não? Já. Quanto é a altura? Quanto? Então já sei a altura, só vou precisar fazer o cálculo da área da base, certo? Então vamos lá. Como é que eu calculo a área da base? O que é que o enunciado diz que é a base dessa pirâmide? O enunciado diz que a base é um quadrado de lado quanto? 100. Pessoal, se a base da pirâmide, se a base é um quadrado de lado 100, como é que eu calculo a área da base? 100 vezes 100, né não? A base é um quadrado de lado 100. Então só a área da base é 100 vezes 100. Aí eu vou ter que multiplicar pela altura. E quanto é que é a altura dessa pirâmide? 100 também. Então na hora que eu for fazer o cálculo do volume, esse um terço da área da base vezes a altura fica assim, ó, um terço da área da base, que é 100 vezes 100, vezes a altura, que é 100 de novo. Alexandre, vai dar muito zero, mas não tem problema isso aí. Não vá dividir, porque o resultado dessa divisão não dá exato. Se você puder trabalhar com fração, trabalhe com fração até o final da questão. Você só não precisa trabalhar com fração quando você tiver uma fração em que o resultado dá exato. Porque esse negócio de aproximar sempre é ruim. Tá certo? Então eu vou fazer o seguinte, quanto é que é o volume? Ó, 100 vezes 100 vezes 100. Quantos zeros tem aí? Se eu fizer 100 vezes 100 vezes 100, são 6 zeros. Então é só colocar o 1 seguido de 6 zeros, ó. Deu 1 milhão. Isso aqui tudo dividido por quanto? 3. Alexandre, deu muito feio o resultado do volume. Deu. Mas esse resultado feio é exatamente para que quando você faça a simplificação, o resultado é inteiro bonitinho. Então vamos guardar isso aí, ó. O volume é 1 milhão dividido por 3 metros cúbicos. Vamos lá. A pergunta da questão foi essa? Qual é o volume? Não. A pergunta da questão foi quanto tempo os escravos iriam levar para construir essa pirâmide. Tá, mas para saber quanto tempo eles vão gastar, eu preciso ter alguma informação que a questão deu. O que é que o enunciado diz? Que os escravos precisavam de 54 dias para construir o quê? O enunciado diz que os escravos precisavam de 54 dias para construir cada 1000 metros cúbicos. Então vamos montar aqui uma regra de 3, ó. Para conseguir construir 1000 metros cúbicos, eles precisavam de
54 dias. E para construir a pirâmide toda, que é 1 milhão sobre 3, vai precisar de quantos dias? X dias. Eu não sei qual é o valor do X, vou ter que calcular. Mas é uma regra de 3 que eu vou usar, certo? 1000 está para 54, assim como 1 milhão sobre 3 está para X. Como é que resolve a regra de 3? Não é só dividir um pelo outro, né? Então a gente faz assim, ó. Monta aí essa regra de 3 assim, ó. 1000 dividido por 1 milhão sobre 3. Marca aí, ó. Então 1000 dividido por 1 milhão sobre 3. Isso aí tem que ser igual a 54 sobre X. Oi. Eu posso dividir esse 1 milhão por 3? Poder você pode, mas não vai dar legal. Por quê? Porque se você tentar fazer essa divisão, você vai ver que o resultado não vai dar exato. Aí quando ele não dá, por exemplo, vamos supor que dê assim, dê 550,755555. Não deu exato. Aí você vai aproximar. Quando você aproxima, você acaba não encontrando o resultado da questão. Então o que é que eu vou fazer? Já que o resultado da divisão não deu exato, eu vou deixar em forma de fração. Se eu tiver que simplificar, eu só vou simplificar lá no final. Porque se desse exato eu poderia colocar? Poderia. Aí vai ficar só questão de opção. Se você quer simplificar no final ou no começo. Mas lembrando que essa divisão não dá exato, então não vou colocar o resultado aproximado. Pronto. Pessoal, nesse primeiro lado que tem, ó. Vocês estão vendo o lado esquerdo da igualdade, que tem 1000 dividido por 1 milhão sobre 3? Essa primeira parte aí, isso é uma divisão de fração. Lembra como é que faz divisão de fração? Como é que divide fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então eu vou fazer o seguinte, essa primeira parte da divisão que está mais feia, eu vou transformar na divisão. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então fica assim, ó. Eu repeti a primeira, que é 1000, e multipliquei pelo inverso da segunda. Não estava 1 milhão dividido por 3? Não estava antes? Agora eu inverti, ó. Ficou 3 dividido por 1 milhão. Isso aí tudo vai ser igual a 54 sobre X. Agora fica fácil a gente simplificar, porque eu posso cancelar 3 zeros de cima com 3 zeros aqui de baixo, ó, tá vendo? Como já ficou mais fácil? Então eu cancelei 3 zeros lá de cima com 3 zeros aqui de baixo. O que é que sobrou do lado esquerdo da igualdade? Em cima sobrou 3 e embaixo sobrou 1000, não foi? Já que eu cancelei os zeros. Então em cima ficou o 3, embaixo ficou 1000. Do outro lado ficou o quê? 54 sobre X. E agora? Agora eu vou dividir de novo. Quem eu vou dividir? Eu vou dividir o 3 e o 54, que dá para simplificar um pelo outro. Eu vou dividir um lado por 3 e vou dividir o outro lado também por 3. Se eu não quiser, Alexandre, se eu quiser multiplicar cruzando, eu posso? Pode. Se você vai simplificar agora, ou se você vai simplificar depois, o que foi que eu disse? É questão de opção. Você vai ter que simplificar alguma hora, você escolhe onde é que você acha que é mais conveniente. Eu vou simplificar o 3 com 54. Se eu dividir esse por 3, fica 1. Se eu dividir o outro, vai ficar 18, certo? Então agora a minha fração vai ficar assim, ó. Não vai ficar mais 3 sobre 1000, vai ficar 1 sobre 1000. E do outro lado não vai ficar mais 54 sobre X, vai ficar 18 sobre X, tá certo? Então fica assim agora a minha fração, ó. Fica 1 sobre 1000, depois que eu simplifiquei, e do outro lado simplificando também ficou 18 sobre X. O que é que nós temos agora? Duas frações e um sinal de igual. Então eu vou multiplicar cruzando, tá? Na hora que eu multiplicar cruzando, ó, fica 1 vezes X, é X, e 18 vezes 1000. 18.000. Agora prestem atenção numa coisa que é importante. Eu preciso saber o que é que eu estou calculando. Esse X que a gente está calculando, o que é, pessoal? Esse X que a gente está calculando é a quantidade de dias que eu preciso para construir a pirâmide toda. Lembrem de onde é que a gente começou. A gente começou de uma regra de 3, que dizia assim: cada 1000 metros cúbicos, os escravos precisavam de 54 dias, né? E para construir a pirâmide toda, eles precisavam de X dias. Então esse X é a quantidade de dias para construir a pirâmide toda. Pronto, está aí a resposta. Tem essa opção aí? 18.000 dias? Não. Não porque, então quer dizer que a gente fez a questão errada, é? Não, é porque a pergunta da questão
Não foi a quantidade de dias, foi a quantidade de quê? De anos. O que é que o texto pede para a gente considerar? Pediu para a gente considerar cada ano com quantos dias? 360. Então, se eu tenho 18 mil dias, como é que eu transformo isso aí em anos? É só dividir. Então eu vou fazer o seguinte: para determinar a quantidade de anos, que é o que a questão pediu, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar 18 mil dias e vou dividir por 360 dias, que é o que ele está considerando como um ano. Na hora que você fizer a divisão, 18 mil dividido por 360, o resultado dá 50. 50 o quê? 50 anos. Então, nesse caso dessa questão, é necessário 50 anos para que você consiga construir essa pirâmide. Entenderam? Pessoal, assim, vocês devem ter notado, assim, ó, de aula para aula, às vezes a gente consegue resolver mais questões, consegue resolver menos, porque depende também do assunto que a gente está trabalhando. Tem questão que para você resolver, você pega um texto que é bem pequenininho e às vezes a resolução é em uma linha, é imediato. Por exemplo, as questões de probabilidade, normalmente, não são todas, mas normalmente as questões de probabilidade são curtinhas. As questões que falam de porcentagem, as questões de juros são questões mais curtas. Agora, as questões de geometria espacial, não adianta a gente se iludir e dizer assim: Alexandre, bota um monte de questão bem fácil, porque aí eu quero aprender essas. A gente tem que ver se essas estão caindo na prova, né? A gente tem que saber o seguinte: como é que está sendo cobrado na prova? Qual é o nível das questões da prova? Certo? Então eu estou colocando algumas questões. Vocês vão ver que para casa tem algumas questões do Enem que são bem parecidas com essas questões que eu estou fazendo aqui em sala. Eu já estou colocando as questões de sala parecidas com o que eu estou pedindo para você fazer em casa. Você dizer assim: poxa, o Alexandre passou uma questão para fazer em casa, eu não sei nem para onde é que vai. Eu estou fazendo já uma parecida, que é para você ter uma noção legal, tá bom? Vamos agora para a terceira questão, né? Vamos lá. Pessoal, terceira questão. Essa terceira, a segunda letra D, é isso? Confere comigo, isso? Joia. Terceira questão. Onde é que caiu essa terceira questão? Na prova do Enem, essa questão. O que é que o enunciado diz? Vamos acompanhar comigo. O enunciado diz assim, ó: uma fábrica produz velas de parafina em forma de pirâmide quadrangular regular. Aí eu queria que vocês marcassem isso no texto. A vela tem que formato? Formato de uma pirâmide, mas que pirâmide? Quadrangular regular. Pessoal, na hora que o enunciado diz que a pirâmide é regular, o que é que eu já sei? Que os lados da base têm medidas iguais. Se eu souber um lado, eu sei todos, certo? Então essa vela é feita de parafina. O que mais? Ela tem 19 centímetros de altura e 6 centímetros de aresta da base. O que é que significa aresta da base? O que é? A aresta da base é o que? É o lado da base. Então o lado da base vale 6 e a altura dessa vela quanto é? 19, né? Está escrito isso? 19 é a altura da vela. Bem, agora presta atenção num detalhe importante da questão. O enunciado diz assim, ó: essas velas são formadas por 4 blocos de mesma altura. Marquem isso no texto. São 4 blocos de mesma altura. Dá para ver nessa figura aí, ó, que tem um bloco mais escuro lá embaixo, aí depois tem um outro bloco, um outro, e lá em cima tem uma pirâmidezinha pequena, não tem? Estão vendo? Então são 4 blocos, e a questão que está dizendo, não sou eu quem acho, a questão está dizendo que esses 4 blocos que compõem a pirâmide são 4 blocos de mesma altura. O que mais? Você tem 3 troncos de pirâmide, que são essas partes de baixo, que são paralelas, e uma pirâmide na parte superior, espaçados de 1 centímetro entre eles, sendo que a base superior de cada bloco é igual à base inferior do bloco sobreposto, com a haste de ferro passando no centro de cada bloco, unindo-os conforme a figura. Pessoal, traduzindo para o português, o que é que o texto está dizendo? É que essa vela tem 4 pedaços. Esses 4 pedaços, um está espaçado do outro. Qual é o espaço que tem entre um bloco e outro?
1 centímetro. A questão está dizendo que a altura todinha é 19 e entre um bloco e outro tem um espaçozinho de 1 centímetro. O texto diz que cada parte de baixo acopla na parte de cima. Significa dizer o seguinte: tem um espaçozinho entre um bloco e outro. Se eu empurrasse de cima para baixo essa vela, eu ia conseguir fazer com que cada parte de cima ficasse exatamente colada, bonitinha na parte de baixo. Então ia ficar uma pirâmide bem legalzinha, se eu empurrasse do jeito que está aí. Vejam que tem uns espaços em branco, que eu não vou contar, tá certo? O que mais? Aí a pergunta da questão é o seguinte: se o dono da pirâmide resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetros de aresta da base, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para a fabricação da vela? Então vamos pensar aqui. Essa vela, do jeito que ela está agora, ela tem a forma de que figura? De uma pirâmide. A vela, do jeito que ela está, ela tem a forma de uma pirâmide. O que é que o texto diz? Que o cara que está fabricando essa vela, ele quer fazer um outro modelo. Mas qual é a ideia dele? A ideia dele é pegar esse molde que está aqui e retirar desse molde o quê? O que é que a questão pediu para retirar? Essa pirâmide pequenininha que está lá em cima, tá? Então vou pegar essa vela que está aí, vou retirar a pirâmide que está em cima, e aí a minha pergunta é o seguinte: se eu tirar só a parte de cima, quanto eu vou gastar de parafina? Pessoal, eu não sei a resposta numérica ainda, mas a gente tem que pensar no seguinte: qual é o cálculo que eu preciso saber para calcular a quantidade de parafina que eu vou precisar para usar nessa vela? Será que quando a gente cria uma vela, você usa parafina só na lateral, ou a vela toda é de parafina? Então o que é que eu vou ter que calcular nessa questão? Eu vou ter que calcular a área ou vou ter que calcular o volume? O volume, não é não? Eu preciso calcular o volume, que é para saber a quantidade de parafina que eu vou usar para construir a vela. Então vamos começar. Primeiro, pessoal, essa parte, está vendo que tem 1 centímetro, está separando um blocozinho do outro? Nessa parte de 1 centímetro, tem parafina aí? Tem? Tem não. Não está espaçado um para o outro? Então a parafina é só nas outras partes. Então como é que eu vou fazer para determinar a quantidade de parafina? Eu vou pensar assim. Primeiro eu já sei que a vela está na forma de uma pirâmide. E eu sei calcular o volume de uma pirâmide. É 1/3 que multiplica a área da base vezes a altura. A base eu já sei que tem lado quanto? 6. Agora onde é que está o problema? Pessoal, será que a altura da pirâmide vai ser 19? Não, porque se eu contar 19, eu vou estar contando esse espaço que não tem nada. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pensar que eu vou pegar essa vela que está aqui, eu vou empurrar de cima para baixo, para que ela fique toda compactada. E aí na hora que essa vela ficar compactada, qual vai ser a altura dela? Vai ser 19? Vai ser quanto? 16, exatamente. Aí se eu empurrasse, realmente eu ia ter uma pirâmide toda compactazinha, com a base 6 e a altura 16. Aí eu vou fazer o cálculo do volume. Então vamos lá calcular. Vou retirar essa parte de cima, né? Vai ficar assim, ó, 16, certo? Esse pedacinho de cima, só essa pirâmide de cima, vale 4 centímetros. Como é que a gente sabe que só essa pirâmide de cima vale 4? Porque a questão diz que cada bloquinho desse tem a mesma altura. Eu tirei os espaços em branco, sobrou 16. São 4 blocos e a questão diz que todos têm a mesma altura, então todos têm 4 de altura, tá certo? Bem, a pirâmide grande tem 16 e a pirâmide pequena tem quanto de altura? 4. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou calcular primeiro, pessoal, o volume da pirâmide grande, que eu estou chamando de VG, volume da grande. Como é que calculo o volume da grande? 1/3 da área da base vezes a altura. Então vai ficar assim o volume da grande. 1/3 de... Como é que calcula a área da base? Como é que calcula a área da base dessa pirâmide? É 6 vezes 6. A base da pirâmide é um quadrado de lado 6? Então 1/3 da área da base, que é 6 vezes 6, vezes a altura da pirâmide. Quanto é a altura da pirâmide?
16. Cuidado para não usar 19 que tinha lá no fim, porque a gente tirou esses espaços em branco, certo? Então se a gente fizer esse cálculo aí, ó, 1/3 vezes 6, vezes 6, vezes 16, a gente vai encontrar esse resultado aqui, ó, 192 centímetros cúbicos. Se você quiser simplificar os 6 de cima com 3 que está dividindo, você pode. Aí fica assim, ó, 6 dividido por 3, ficava 2. 2 vezes 6, 12. 12 vezes 16, 192. Esse resultado que eu estou encontrando, ele representa o que para a gente? É o total de parafina que eu preciso para quê? Para construir a pirâmide toda, para construir a vela toda, né? Pronto, então se o objetivo for o seguinte, quanto é que eu vou gastar para construir essa vela toda? 192 centímetros cúbicos. Mas o enunciado disse que o dono dessa fábrica quer fazer um outro modelo. Ele vai tirar dessa pirâmide grande, o que ele vai tirar da pirâmide grande? Ele vai tirar a pirâmidezinha pequena, e eu quero saber quanto é que sobra. Então o que é que eu vou ter que calcular agora? Porque a pirâmide toda eu já calculei, o que é que eu vou ter que calcular agora? O volume da pirâmide pequena. Então vamos calcular só a pirâmide pequena agora, sabendo que a grandona é 192 centímetros cúbicos. O volume da pirâmide pequena é assim, 1/3 da área da base vezes a altura, igual como eu calculei a grande, certo? Aí fica assim, ó, o volume vai ser 1/3 de... Alexandre, o que é esse 1,5 que está aparecendo aí? Pessoal, vê no enunciado, lá no finalzinho, o enunciado diz quanto é que é o lado da base da pirâmide pequena? Diz ou não? Diz. Lá no texto, tem dizendo assim no texto, ó. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, que tem 1,5 centímetros de aresta na base, então eu já sei que essa pirâmide pequena, a aresta da base, quer dizer, o lado da base é 1,5. Pessoal, qual é o formato da base da pirâmide grande? Qual é? Qual é o formato da base? Não é um quadrado? Então essa pirâmide pequena que está aí, a base também é um quadrado, porque eu só fiz cortar. O que acontece é que esse quadrado da base grande, lógico, ele vai ser maior do que o da base pequena, mas a base grande é um quadrado, a base pequena também é um quadrado. Então para calcular o volume eu faço 1/3 da área da base, que é 1,5 vezes 1,5, vezes a altura da pirâmide pequena, que é 4. Lembrando que no slide anterior a gente justificou por que é 4, né? Porque a altura todinha era 16, eu dividi em 4 partes iguais, cada uma vale 4. Então 1/3 vezes 1,5 vezes 1,5 vezes 4. Aí tem que ter paciência para fazer o cálculo. Quando você fizer o cálculo, o resultado vai dar 3. Pronto, então o que é que eu tenho? Eu sei quanto é que eu vou gastar para construir a pirâmide grande, 192. Eu sei quanto é que eu gasto só para construir a pirâmide pequena, quanto? 3. E se eu pegar a pirâmide grande e tirasse a pequena, quanto é que ia sobrar? 189, que é o que a questão está pedindo. Eu quero saber quanto é que ele vai gastar se ele tirar essa pirâmide pequena. Então a resposta da questão é assim, ó, só essa pequenininha aí vale 3. Se o dono da fábrica resolver diversificar o modelo, retirando a pirâmide da parte superior, mas mantendo o mesmo molde, quanto ele passará a gastar com parafina para fabricar uma vela? Isso é o que está no texto. Essa é a pergunta do texto. Aí a minha resposta vai ser 192, que é o total, menos 3 que eu tirei. 192 menos 3 dá quanto? 189. 189 tem essa resposta? Qual item? Item B? Pronto, então anotem aí, ó. Resposta deu 189, letra B de bola. Certo? Bora mais um aqui. Essa questão que a gente vai fazer agora, se você souber a nomenclatura, você consegue resolver sem muita dificuldade. O problema é que às vezes aparecem nomes lá na hora da prova, que às vezes a gente não sabe o que é, né? Aí se você não sabe o que é, não adianta, porque não tem o que fazer. É igual a química, né? Quando aparece assim, isso aqui é um álcool, é um éster, é um éter. Se você não souber como é que é a estrutura, você pode passar 1 hora olhando para a questão que não adianta.
Não vai ter nada para ajudar. A questão 4 é assim, ó. Para a premiação dos melhores administradores de uma galeria comercial, um designer projetou um peso de papel com a forma de um tetraedro regular. Ixi, o que é isso aí, Alexandre? Está esticando já. Tetraedro regular. Pessoal, assim, ó, a gente está trabalhando com que assunto? As questões que a gente resolveu até agora foram assuntos de que assunto? Pirâmide, não foi? Tetraedro regular, eu vou mostrar como é que eu desenho. Tetraedro regular é uma pirâmide. Só que é uma pirâmide onde a base dela é um triângulo equilátero. E as laterais também são triângulos equiláteros. Como é que desenha isso? Vou já mostrar. Eu queria só que vocês anotassem do lado dessa palavra tetraedro regular. Eu quero que vocês anotem o seguinte, que tetraedro regular é o quê? É uma pirâmide onde a base é um triângulo equilátero. Então, tetraedro regular é uma pirâmide onde a base é um triângulo equilátero. Alexandre, eu estou tentando ver aqui na minha cabeça, não estou conseguindo enxergar. Está aqui, ó. Olha, a bicha está viva ainda, está até se mexendo, ó. Tá vendo? Pronto. Dá para ver direitinho aí? Isso aí é o tetraedro regular. É uma pirâmide. Dá para ver como é que é a base dela, ó. A base é o quê? É um triângulo. Então tem um triângulo na base e tem mais 3 triângulos nas laterais. Onde é que está o grande detalhe dessa questão aqui? É que esses triângulos aí, eles não são triângulos do jeito que você quiser, não. Eles são triângulos equiláteros. Por que que o triângulo tem que ser equilátero? Porque está escrito que o tetraedro é regular. Quando é regular, quer dizer que os lados têm medidas o quê? Iguais. Então é um triângulo equilátero embaixo e mais 3 triângulos equiláteros nas faces laterais. São 4 triângulos equiláteros essa figura. Aí o enunciado diz assim, ó. O enunciado diz que isso aí é um peso de papel, tá certo? Onde a aresta, quer dizer, onde o lado vale 20. Esse peso será recoberto com placas de platina nas faces laterais e uma placa de prata na base. Então olha só, tu vai fazer esse peso de papel, na base vai ser prata, certo? Vai ser usado esse material prata. E nas laterais você vai usar platina. Então quer dizer, tem um triângulo que vai ser de prata e quantos vão ser de platina? 3. O que é que o enunciado diz? O enunciado diz assim, ó, que a platina, ela custa R$30 por centímetro quadrado. Pessoal, se é R$30 por centímetro quadrado é o quê? É área, né? Então, R$30 por centímetro quadrado. O quê? A platina. E a prata é R$50 por centímetro quadrado. Aí a pergunta da questão é a seguinte: assinale a alternativa que representa o valor mais próximo em reais do custo desse recobrimento. Então assim, ó, quanto é que a gente vai gastar para construir um peso de papel desse jeito aí? E embaixo é prata e nas laterais platina. O que é que eu vou ter que calcular? O que é que eu vou ter que calcular? A área o quê? Superficial, vou ter que calcular total. Vou ter que calcular a base e vou ter que calcular também as laterais. Só que tem uma vantagem. É assim, se eu calcular a base, eu também vou saber as laterais. Porque a base não é um triângulo equilátero. E as laterais também não são triângulos equiláteros iguais. Então se eu calcular só uma área, eu já vou saber todas. O cuidado que eu preciso ter é que a base eu vou cobrir com um tipo de material e a lateral eu vou cobrir com outro material. Então na hora que eu for calcular o custo, tem que calcular de forma diferenciada. Então vamos fazer assim, ó. Tá aí o peso de papel, certo? Isso aqui que eu estou marcando, o que é isso aí que eu estou marcando? De vermelho. Isso aí é um triângulo equilátero que está onde? Na lateral da pirâmide, né? Bem, vamos voltar. Isso aqui, ó, é um triângulo equilátero. Quantos triângulos equiláteros iguais a esse tem na figura? 4. Tem 3 na lateral e mais o de baixo, que é a base. Tem 4 triângulos equiláteros, certo? Esse é o tetraedro. Aí vai ficar assim, ó.
Você vai... só um detalhe, ó, só para a gente voltar aqui, ó. Isso aqui que eu estou marcando de vermelho, não é um pedaço da lateral. Na lateral você vai usar que material? Platina, que é 30 centímetros aliás, é R$30 por centímetro quadrado. E na base, que é essa parte aqui, que é a base, ó, eu vou usar outro material. Na base eu vou usar a prata, que custa quanto? R$50 por centímetro quadrado. O que é que vai pegar nessa questão? É que se a gente não souber a fórmula para calcular a área do triângulo equilátero, a gente se enrola um pouquinho. E aí tem uma formulazinha, que é assim, ó. Como é que eu faço para calcular a área de um triângulo equilátero? Anotem aí, ó. A área de um triângulo equilátero é calculada dessa forma aqui, ó. L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Isso é a área de um triângulo equilátero. Onde esse L representa a medida do lado, que é a aresta. O enunciado diz quanto é que mede o lado? Lê aí, quanto? 20. Quer dizer, a única coisa que eu preciso é saber o lado. Se eu souber a fórmula, eu só preciso saber o lado. Então o lado é 20. Então vamos substituir. Vai ficar assim, ó, por essa fórmula. Eu vou fazer o cálculo, pessoal, da área de um triângulo equilátero. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Quanto é que é o lado que a gente disse? 20. Então é assim, ó, é 20 ao quadrado vezes raiz de 3. O que é que o enunciado da questão disse em relação ao raiz de 3? Está escrito na questão para você trocar o raiz de 3 por 1,7. Então eu vou trocar, não é porque eu quero, não, é porque a questão está dizendo. Então no lugar do raiz de 3 eu botei 1,7 dividido por 4. Pessoal, quanto é que é 20 ao quadrado? 20 ao quadrado é 20 vezes 20, dá 400. Quanto é 400 dividido por 4, que está lá embaixo? 400 dividido por 4 dá 100. Quanto é que é 100 vezes 1,7? 100 vezes 1,7 é só mexer essa vírgula duas casas. Se estava 1,7 fica 17, aí 1 dá mais 1 fica 170. Então a área de um triângulo equilátero é 170 centímetros quadrados. Então marquem isso aí, ó. Anotem isso aí. Pronto. Encontrado esse resultado, o resto da questão agora está fácil. Porque eu já sei quanto é que é a área. A área de cada triângulo equilátero, 170 centímetros quadrados. Agora vamos ver quanto é que a gente vai gastar nessa construção aí. A gente vai gastar o seguinte. Bora lá. Pessoal, na lateral, quantas laterais iguais a essa aí eu tenho na figura? Lateral só. Quantas laterais? 3, porque a outra está na base, né? Eu vou calcular só as laterais, porque as laterais vão ser de um material e a base vai ser de outro material. Então vamos lá, vou fazer o seguinte, ó. Essa lateral tem 170 centímetros quadrados de área. Eu vou calcular o custo com platina. Quanto é que custa a platina? Tem dizendo. Quanto é que custa? R$30 por centímetro quadrado. Quantos centímetros quadrados tem essa área? 170. Então eu vou ter que fazer 170 vezes quanto? Vezes 30. Mas se eu fizer 170 vezes 30, eu vou estar calculando quantos triângulos? Só um. E é para calcular quantos na lateral? É para calcular 3. Então meu cálculo vai ficar assim, ó, 3 vezes 170 vezes 30, né? O que é esse 30? É quanto custa cada centímetro quadrado de platina. O que é o 170? É a área de um triângulo equilátero. E por que eu multipliquei por 3? Porque são 3 triângulos. Então 3 vezes 170 vezes 30, que é quanto custa cada centímetro quadrado. Se tu multiplicar, só aí já vai dar quanto? R$15.300. Só nessa brincadeira ele já gasta R$15 mil para fazer isso aí, ó. Só para cobrir essas laterais. Bem baratinho, né? Pronto. E aí a pessoa vai gastar para você ver. Mas às vezes assim, Alexandre, isso é besteira, né? É besteira porque não sai do bolso, tá? Porque se fosse para o nosso bolso era bom. E isso aí, ó, é um prêmio que é dado. Isso aqui não é invenção, não. Tem prêmio que é desse jeito mesmo. O cara faz um peso de papel, só para enfeitar o papel, né? Botar lá em cima. Só para cobrir a lateral é R$15 mil. Fora a base. Vamos ver quanto é que é a base. A base é de prata, né? Pronto.
Só a base é outro triângulo equilátero. Quantos triângulos equiláteros tem na base? Só um. Quanto é que custa a prata? R$50 por centímetro quadrado. Então o custo com prata, que vai ser a base, vai ficar assim, ó, é um triângulo equilátero só. Esse triângulo equilátero tem 170 centímetros quadrados de área e cada centímetro quadrado custa R$50. Então é 1 vezes 170 vezes 50. Aí o resultado vai dar quanto? 8.500. Então eu vou gastar R$8.500 na base e na lateral gasta quanto? Quanto foi que deu na lateral? 15.300. Aí a pergunta é o seguinte: eu quero saber qual vai ser o custo total. Agora presta atenção numa coisa, para a gente não achar que fez a questão errada. Olha qual é a pergunta. A pergunta é assim: qual é a alternativa que apresenta o valor mais próximo? Eu não estou dizendo que o resultado que a gente encontrar vai dar exato, não. Eu quero saber qual é a alternativa que representa o valor mais próximo. Então o custo total vai ser 15.300 com 8.500, né? Se somar dá quanto? 23.800. Pessoal, das opções, qual é a que mais se aproxima de 23.800? É a letra A, que é 24.000. Então a resposta dessa questão, letra A. Joia essa? Tudo bem? Tranquilo? Pronto. Posso faltar. Pessoal, eu queria deixar um grande abraço aqui para vocês. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos, né? Os heróis da resistência, que até uma hora dessa está todo mundo aqui, nesse calor. Mas assim, como eu venho falando sempre, pessoal, não existe segredo para se passar no vestibular. Se você trabalha, se você se esforça, o que vai dar certo. A gente tem que colocar isso na cabeça. Eu tenho que fazer a minha parte. Porque se eu fizer a minha parte, eu sei que eu vou passar, tá? Então um grande abraço para vocês, um grande beijo. Se Deus quiser, a gente se encontra de novo, tá bom? Tchau, tchau, gente. Um abração. Tchau.